Agradeço à Rio de Transportes pela oportunidade de apresentar o trabalho neste congresso, esse desenvolvido no âmbito de pesquisa em engenharia urbana na Universidade Católica de Santos. Eu sou o Felipe Oliveira, orientado pela professora doutora Márcia Apes. O trabalho tem como título Avaliação de ruído e revestimento asfáltico do tipo CPA, camada porosa de atrito no rodoanel Mário Covas, trecho oeste, 11 anos após sua execução. O trabalho tem como objetivo estudar e analisar a mitigação do ruído do tráfego estabelecido em 2009, por meio do revestimento asfáltico com camada porosa de atrito, o CPA, no trecho oeste do rodoanel Mário Covas, nas proximidades do quilômetro 12, Tamboré, São Paulo. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a poluição sonora é um tipo de poluição ambiental que afeta a saúde pública, estando essa em terceiro lugar como uma das poluições mais importantes, atrás apenas da poluição do ar e da poluição da água. O acúmulo de emissões sonoras pela passagem dos veículos em uma rodovia resulta no ruído de tráfego, ou seja, a união do som gerado pelo motor, pelo sistema de escape e pela interação dos pneus com o pavimento gera um ruído capaz de trazer incômodo e prejuízo ao meio ambiente na área de influência direta. No gráfico ao lado é possível notar a predominância do ruído gerado pelo contato do pneu com o pavimento. Esse, mais especificamente em velocidades de 30 a 40 km por hora para veículos leves e 50 a 60 km por hora para veículos pesados. O gráfico mostra uma velocidade de 50 a 130 km por hora, onde ainda nessa velocidade o ruído do contato pneu-pavimento é superior ao ruído gerado pelo sistema do motor e pelo ruído aerodinâmico. Alguns países, como a Suécia e a França, fizeram um estudo comparativo entre os pavimentos mais ruidosos e os silenciosos. A Suécia, como mostra o gráfico do lado esquerdo, fez a comparação entre o concreto asfáltico e a camada porosa de atrito, sendo ambos com passagens de caminhões e de carros. Como é possível ver, a maioria das frequências estudadas, o ruído gerado pelo CPA foi inferior ao ruído gerado pelo concreto asfáltico. Já na França, ela fez o estudo entre os pavimentos mais silenciosos, intermediários e mais ruidosos, podendo citar como exemplo, nos mais silenciosos, o CPA, sendo estudado em uma camada de 6 mm, 10 e 14 mm de espessura. Já nos intermediários, temos o concreto asfáltico denso, sendo estudado numa espessura de 10 e 14 mm. Já como pavimento mais ruidosos, podemos citar o concreto de cimento Portland, esse sendo realizado várias camadas de tratamento superficial. A forma metodológica desse trabalho foi primeiramente realizada a revisão da literatura, logo em seguida feito o levantamento de dados de medições anteriores, onde foi analisado o ano de 2009, 2011 e 2017. Em seguida foi realizada a medição de ruído no local e a vistoria visual do trecho em análise. E por fim, será realizada a análise dos dados. O rodoanel Mário Covas é constituído por 4 trechos. O sul, entregue em 2010, com uma extensão de 57 km, o leste, finalizado em 2015, com uma extensão de 43,5 km, o norte, entregue em 2017, com uma extensão de 44 km, e o oeste, a qual é o trecho de estudo, com uma extensão de 32 km, entregue em 2002. Este intercepta as rodovias Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares e Regis Bittencourt. É importante ressaltar que o pavimento construído inicialmente foi de concreto de cimento Portland, como visto anteriormente, um dos mais ruidosos dos pavimentos. Na imagem ao lado é possível visualizar a pista externa e interna do rodoanel onde foi realizada a intervenção no trecho piloto próximo ao condomínio Fazenda Tamboré. Aqui nós temos o esquema da composição final das camadas após a intervenção, sendo possível analisar de baixo para cima a primeira camada, o pavimento rígido existente, onde em seguida foi realizada a primeira pintura de ligação, logo após foi executado uma camada de micro a quente, completada por mais uma pintura de ligação, e por fim foi realizada a camada porosa de atrito. Nesse slide é possível visualizar imagens da execução da pista externa do trecho oeste do rodoanel Mário Covas, sendo executado com CPA com AMP, sendo esse asfalto modificado por polímero com fibras. Logo em seguida, nós temos a realização da pista interna, onde foi realizado com CPA AMB, o asfalto modificado com borracha. A camada porosa de atrito, aplicada no trecho do quilômetro 12 do rodoanel Mário Covas, foi desenvolvida pela equipe do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Os ensaios para a escolha dos projetos de mistura asfáltica foram desenvolvidos pelo grupo CCR, esse atual responsável pela administração da rodovia. No gráfico e na tabela ao lado, é possível notar a comparação do ruído gerado pelo concreto de cimento Portland com a camada porosa de atrito, sendo o ruído médio obtido após a realização do concreto de cimento Portland 79,5 decibels.
Já após a realização do CPA, foi obtido um ruído médio de 71,4 decibels, ou seja, uma redução de 8,1 decibels. É importante destacar que o ruído de fundo adotado foi de 53 decibels. Ainda assim, é de suma importância a Lei Ambiental Brasileira, que admite um ruído máximo de 50 decibels durante o dia e 45 decibels durante a noite para áreas estritamente residenciais urbanas, o que é o nosso caso de estudo. Logo, temos a comparação dos resultados obtidos em 2011, 2017 e atual 2020. Ainda que o estudo não tenha sido concluído, podemos ter uma comparação superficial dos resultados. Assim, analisando o gráfico, é possível verificar que houve uma baixa divergência entre os anos realizadas essas leituras. Por fim, o estudo realizado teve como objetivo realizar uma nova leitura dos níveis de pressão sonora advinda do tráfego de veículos do trecho oeste do Rodonel Mário Covas, de forma lúdica, comparando-os com os obtidos nos estudos de 2011 e 2017. Com as leituras realizadas, será possível verificar de forma amostral como vem se comportando a eficiência do pavimento através dos anos. Devido à atual pandemia a qual estamos vivendo, não foi possível uma leitura mais precisa, com uma equipe com teste para treinos. Ainda que as leituras ainda estejam sendo processadas e melhor comparadas, é possível notar, pelos resultados atuais, que não houve grande divergência entre o resultado obtido com os dos anos anteriores. Assim, acreditamos que com a continuação desse trabalho possamos alcançar uma resposta mais precisa desse estudo. Referências e meu muito obrigado.